Então, vou conversar com Eli Lopes para saber para onde vamos. Eli Lopes, é muito comum que casos que acontecem na nossa vida pessoal provoquem viradas, mudanças de comportamento, Eli Lopes. Foi esse caso que você vai trazer para nós hoje aqui. É verdade. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. No caso do nosso personagem, da nossa matéria, ele precisou chegar ao limite, que é a descoberta de uma doença, para poder começar a se cuidar. Só que não necessariamente todo mundo tem que chegar a isso, né? A gente pode se cuidar antes mesmo das doenças aparecerem. Eu sei, por exemplo, Joelson, que você pratica uma corridazinha e tenta se manter em forma e saudável. Eu vejo aí suas quentinhas durante o dia, todo mundo com uma alimentação saudável e balanceada. É mais difícil de ter uma doença nesse ritmo aí, não é? Verdade, olha, eu gosto realmente de praticar a corrida e tento controlar a alimentação na medida do possível. Isso evita que você tenha problema no futuro, o que mostra que nem sempre você precisa de uma virada, uma situação de dificuldade para decidir mudar de vida, né, Eli Lopes? Mas, enfim, antes tarde do que nunca. As pessoas, no meu caso... Mas vai servir também como exemplo, não é? Claro. É verdade. Vai servir como exemplo e de incentivo para os nossos telespectadores. Quem está com aquela vontade de se cuidar ou necessidade e acha que, por exemplo, está com uma certa idade mais avançada, não vai dar mais para começar do zero, veja só o exemplo desse idoso, dessa pessoa que a gente entrevistou, e você vai mudar de ideia a partir daí. Seu Cícero nasceu numa comunidade rural de Picos. O filho de uma família de 10 irmãos saiu de casa aos 15 anos. Morou em São Paulo, perdeu 100% da visão e teve problemas para enfrentar o mercado de trabalho formal. Virou feirante e trabalhou 35 anos com confecções. Casou, teve 3 filhos e quando estes filhos se formaram, ele se aposentou. Mas aí o destino lhe pregou uma peça. Descobriu um diabetes com taxas bem alteradas. O problema é comum a 13 milhões de brasileiros. Seu Cícero tomava muita medicação e injeções de insulina para o controle da doença. Em 2011, o filho Luciano o incentivou à prática da corrida. No começo, ele foi um pouco resistente, mas topou o desafio. Nossa equipe foi ver de perto a desenvoltura dele na corrida. Eu ficava muito assim, cansado, muito afadigado. E não tinha disposição, tinha dor de cabeça, muita canseira. Aí hoje não, hoje eu chego a correr 25 quilômetros sem parar, 2h40. Eu vou acompanhar um pouco esse percurso que o seu Cícero faz todos os dias para manter essa qualidade de vida e essa saúde de ferro que ele está mostrando aqui para a gente. Certamente não vou conseguir acompanhar, mas pelo menos vamos tentar aqui, eu e o Luciano, que já confessou que não acompanha o ritmo do seu Cícero, que é um verdadeiro maratonista. Vamos lá? Vamos lá. O senhor faz essa prática só uma vez por dia ou às vezes vai de manhã e vai de noite? Não, eu faço sim, mas um dia sim, outro não, porque o médico me recomendou. Mas às vezes eu vou 4 dias, 5 dias por semana. Seguidos? Mas é difícil. Eu faço mais um dia sim, um dia não. Meu treino mesmo, eu faço na Lobby Run, eu faço segunda, quarta e sexta, no horário da manhã. Quando eu falto da manhã, porque está chovendo, algum motivo, aí eu vou no horário da noite, das 5h30, das 17h30 às 19h. Ora, meu treino é o horário, né? Ele dizia que era uma prática de pessoa maluca, não tinha o que fazer, correr na rua. Sair correndo sozinho. Sair correndo, não ganhava nada para isso e ainda ia ficar cansado. Não tinha nenhum benefício, só que ele não conhecia os verdadeiros benefícios da atividade física. E hoje ele é outra pessoa. Hoje ele passa de você na corrida, né? Eu tenho muita dificuldade de acompanhá-lo. Ele conseguiu um condicionamento, assim, logo ele tem muita força de vontade. Muita força de vontade mesmo. Olha, o seu Cícero, ele realmente é um atleta
atleta, Luciano, não dá para acompanhar, não? Não dá. Definitivamente não dá. Você não está cansado, não, seu Cícero? Não, pra mim aqui... Ai, meu Deus. O senhor quer voltar agora? Eu já volto. Pode, só o senhor mesmo, não tem condição, nem eu, nem o Luciano. Pode voltar correndo. Depois que parei, vi que seu Cícero estava sendo um cavalheiro com a minha pouca resistência. Ele corre bem rápido sozinho. Aos 61 anos, corre até 25 quilômetros e coleciona medalhas até da corrida de São Silvestre. E fala com orgulho dos prêmios que recebeu. Olha, esse aqui é o meu primeiro troféu da Miguel Pereira, corrida número 24, em fevereiro de 2016. Consegui o 5º lugar. Esse daqui é o corrida Eugênio Forte, Clube da Corrida. Eu ganhei o 2º lugar em 25 minutos, 5 quilômetros. Depois eu corri a corrida da Volta da Frei Sarafim, 5 km 600 metros, que eu lembro eu fiz em 27 minutos. Ganhei o 3º lugar também. Esse aqui é meu troféu de campeão. Primeiro lugar, a Corrida da Independência, dia 11 de setembro de 2016. Consegui o primeiro lugar, 9 quilômetros. Hoje ele toma apenas um comprimido para diabetes. Seu Cícero é uma prova de que a mudança de hábitos pode mudar uma vida. Olha, Joelson, eu confesso para você que depois que a gente parou lá a nossa corridinha, que eu tentei acompanhar seu Cícero, foi humilhante, viu? Ele saiu correndo em disparada. Deixa eu falar. Muito veloz, muito rápido. Deixa eu falar uma outra coisa mais humilhante ainda. Teve algumas dessas corridas aí que ele ganhou medalha de ouro, aí, medalha de prata, 2º lugar, que eu participei também. Cheguei em 72º, 89º, ou seja... A minha chance de competir com ele é zero. Foi só para participar mesmo, né? Foi só participar, Eloto. Olha, e para quem... É uma prova de que nunca é tarde para você começar uma atividade física e começar a se cuidar. E olha, para que fique bem claro que a atividade, ela previne a morte prematura, ela evita doenças cardíacas, doença cerebrovascular, hipertensão, todos os tipos de cânceres, diabetes tipo 2, síndrome metabólica ou depressão. Tudo isso aliado a uma boa alimentação. E segundo as pesquisas médicas, caminhar 1 hora por semana reduz em 50% o risco de doenças cardíacas e uma sessão semanal, para quem já pratica exercícios mais intensos, pode reduzir a mortalidade cardiovascular em 39% nos homens e 51% nas mulheres. Fica a dica aí para todo mundo e também para começar a qualquer hora uma atividade física. E nós vamos conversar mais sobre esse assunto com o Dr. Wallace Miranda, que é endocrinologista e vai explicar mais para a gente esses benefícios no nosso organismo. Boa tarde, Dr. Wallace. A gente viu aí no exemplo do seu Cícero que a gente pode começar em qualquer época da vida? Isso mesmo, Eli. Boa tarde a todos. A atividade física ela pode prevenir diversas doenças, como bem citado, conforme você já falou. E dentre elas, o diabetes mellitus tipo 2. Além de prevenir a doença, ela pode ajudar a controlar, como foi o caso do nosso paciente, o nosso colega, seu Cícero. Então, deve ser orientado desde a infância, todos a realizar atividade física. Criança, adolescente, adulto, não tem idade para começar. Todos podem realizar atividade física e uma boa reeducação alimentar. A questão da alimentação também é fundamental, não basta apenas a atividade física, você tem que se reeducar e tentar ser mais saudável nesse aspecto. Isso mesmo. Como você comentou, cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil com diabetes mellitus. A grande maioria diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença que pode ser evitada exatamente com bons hábitos alimentares e atividade física de maneira regular. Imagina aí, 13 milhões, grande parte a gente pode conseguir evitar e depois até controlar. Como o Cícero, ele reduziu a quantidade de medicação utilizada, ou seja, isso é uma vitória, isso é um avanço.
Em relação às mamães que estão nos assistindo, doutor Wallace, tem muita dificuldade com tantas guloseimas, né? Para controlar a gula das crianças. O que a gente faz, por exemplo, para quem está mais gordinho, criança mais gordinha, começar uma atividade física e tentar reduzir esse cardápio? Isso. Com relação à criança, tem que ser introduzido desde cedo uma ideia de uma vida mais saudável. Por exemplo, levar as crianças, quando for ao supermercado, para poder fazer compras de frutas, de verduras. Criança até 2 anos de idade, evitar deixar em frente a uma televisão, a um tablet, a um celular. Procurar deixar essa criança fazendo atividade 1 hora por dia. Pode ser atividade lúdica, brincando mesmo com a criança. 1 hora por dia de uma atividade até, de certa forma, intensa, como, por exemplo, a bicicleta, uma natação, brincadeiras mesmo. Ou seja, temos que controlar isso. Após 2 anos de idade, podemos até liberar um pouco esse tempo de tela, esse tempo de televisão, de celular, de tablet, até mais ou menos 1 hora, mas sempre tentando colocar os limites. Cada vez que a gente fica mais tempo parado, aumenta a chance de ter essas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, alteração do colesterol, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio e o derrame, que é o acidente vascular cerebral. Obrigada. Conversamos com o Dr. Wallace Miranda, falando um pouco mais, ele é endocrinologista, falando um pouco mais sobre a importância da atividade física e também da boa alimentação para evitar doenças. Joelson, vamos continuar com a nossa corridinha, que é para evitar essas doenças que devem aparecer com o passar dos anos, né? De leve, além de controlar a alimentação, né, Eli Lopes? Olha, mas Eli, deixa eu te dizer, recebemos a mensagem aqui da família... Vamos continuar com as quentinhas de frutas, né? De frutas, é verdade. Olha, Eli, mas olha, nós recebemos agora a mensagem da família do seu Cícero, que foi a pessoa que você entrevistou na matéria, esse corredor, dizendo que gostaram muito da sua reportagem e que ele está muito emocionado em casa. Quem mandou mensagem foi o Luciano, filho dele. Queríamos mandar um abraço para você, seu Cícero, você é um exemplo.